Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui agora um pouco além do que a gente está fazendo. Tá? O objetivo da minha apresentação é mostrar a vocês que, além de nós, acho que a maior parte aqui é provedor, né? Posso até estar enganado, mas é o que mais nós vemos no mundo. Porém, o MikroTik, com suas soluções, com RouterOS e RouterBoards, está tomando um espaço muito interessante com o pessoal de outras empresas, né, de outros segmentos, que não ISPs, que não provedor. Tá? Eu fui chamado para algumas consultorias nessas empresas para a gente utilizar a solução, e eu vou até mostrar alguns cases de sucesso com vocês. Tiveram diversos cases, certo? Eu selecionei alguns que eu diria mais importantes, né, para mim até mais comuns, e coisas que assim são simples, e algumas coisas até que vocês podem, de repente, algum cliente vocês precisar, e vocês podem utilizar o RouterOS para isso, tá certo? Vamos lá, me apresentando, né? Meu nome é Marcos, sobrenome Vélez. Eu presto consultoria e também dou treinamentos oficiais de MikroTik pela Rede Brasil, certo? E, inclusive, até tem treinamentos aí pós-MUN, acho que todos vocês já viram aí no stand que a gente tem, certo? E vamos lá, dá andamento aí na apresentação. Aí eu falei um pouco, né, sobre o mercado de TI. Sempre o pessoal está buscando novas soluções, seja por questão do custo, né, que agora, principalmente, isso é um fator. E, às vezes, algumas coisas que não tem outras soluções e outros players. Aqui, acho que todo mundo vai concordar comigo que MikroTik é uma coisa muito completa. É uma solução muito completa, certo? Você tem aí N possibilidades que vocês podem estar utilizando com RouterOS e que também são importantes para esse pessoal aí de TI. Assim, em alguns grupos, né, e lojas, a solução para a comunicação entre matriz e filial, eu consegui fazer com que ficasse tudo MikroTik, 100% MikroTik, com RouterBoards e RouterOS. Alguns clientes ainda desconfiados, já que todos os equipamentos comprados não custaram nem 1/3 de uma solução mais barata que eles já tinham encontrado no mercado, resolveram ainda assim apostar, né? Que eu via muito o pessoal falando, vamos colocar só um, para ver como é que se comporta. Aí eu dizia, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E assim, toda a solução eu consegui trocar por MikroTik RouterOS e está funcionando bem lá nesses meus clientes. E aí, né, existe um mercado ainda inexplorado por nós, com RouterOS, por exemplo, de vendermos VPN. As grandes operadoras vendem VPN para o cliente, certo? Você, dentro da sua rede, você pode vender uma VPN, um LAN to LAN para o cliente, apenas colocando um router de um lado, um router do outro. Colocar lá e colocar a rede local dele passando por dentro da sua rede. E assim você nem gasta a banda de internet e ainda lucra um pouco com isso. Por exemplo, aí alguns cases que eu tenho aí, cases de sucesso, né? Um deles é uma rede de cosméticos. A necessidade inicial foi configurar um RouterBoard em uma filial com um link IP para fechar um túnel IPsec entre a filial e a matriz, que utilizava uma solução Fortinet, certo? Todo mundo aqui já conhece também, né, essa solução. E aí foi abrindo uma nova loja, e aí o pessoal, ao invés de gastar R$ 1.500 na caixinha mais barata, gastava 250 no RouterBoard. Assim, a diferença de preço é exorbitante, né? E funcionava tão bem quanto. E aí foi aumentando, 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 aumentando. E hoje toda a solução, inclusive o Fortinet que estava lá na extremidade, foi substituído por uma solução MikroTik também. E, proporcionalmente, né, aumentando e aumentando as necessidades. Que foram colocar um segundo link para prover uma redundância, né, na filial,
certo? Coloquei 2 links, já tinha um link lá de uma operadora, e colocaram mais um link DSL lá, ou 3G, ou qualquer solução, que já que o MikroTik é bem compatível, né? Você pode colocar um modem 3G lá, espetar um modem 3G, e esse modem já servir como redundância. Inclusive até de mandar SMS para os caras lá dizer, ó, o link principal caiu. Certo? É um negócio bem completo. Uma solução bem completa. Continuando. Autenticar usuários remotos em seus smartphones para acessar o sistema local. Isso também foi interessante, né? Porque o pessoal do suporte deles precisava, às vezes, acessar a filial de casa. E, com a solução MikroTik também, a gente colocou lá, criou um túnelzinho PPTP e o pessoal conseguia, de casa, trabalhar também. Trocar o equipamento da matriz por um routerboard, por conta do processamento elevado da outra solução, já que ela tinha muitas filiais, já tinha muito processamento sobre esse equipamento. A gente trocou lá, colocou uma 1016. Hoje também está funcionando bem. Uma não, 2, na verdade, né? Configuração do sistema de alta disponibilidade na matriz, para que, se um roteador pare, o outro assuma. Também é possível fazer isso com o RouterOS. Certo? Eu vou mostrar alguma daqui a pouco para vocês, algumas configurações dessas. Configurar o sistema de alta disponibilidade na matriz, para que, se um roteador parar, o outro assuma, né? Adotar uma solução mais compatível com provedores locais, que foi uma coisa que eu comecei a colocar lá, né? Ó, pessoal, tem provedores locais também que atendem lá no cabo de rede. Por que não a gente colocar aquele link lá do provedor local para funcionar também? Era uma dificuldade, porque algumas pessoas aqui já conhecem a configuração de IPsec e sabem que o IPsec ele é muito chatinho de configurar em alguns aspectos. E, principalmente, um dos aspectos é a questão de conectividade fim a fim verdadeira. Certo? Ou seja, aquele cara lá que estava usando o NAT na rede dele, que às vezes não tinha tanta experiência, tanta expertise, esse cara não conseguia vender para essa empresa, para esse grupo de lojas. Por que ele não conseguia? Porque ele não tinha como prover um IP público para aquele cara, para essa empresa. E aí a gente colocou com o MikroTik lá um túnelzinho L2TP, com o IPsec também, não descarta o IPsec, porém, consegui fazer com que a gente pudesse usar esses links locais, esses links desses provedores. Outra solução foi uma rede Magazine, que a necessidade inicial foi configurar um RB, apenas um inicialmente, né, para usar um link IP para fechar uma VPN IPsec. Nessas filiais, eles já tinham um link MPLS com a operadora, certo? Cada filial dela tem um link MPLS com a operadora A e a operadora B. Só que todo mundo sabe que link MPLS, além de ser muito caro, né, geralmente a quantidade de banda é pequena. Eles tinham lá 256K de link e pagava coisa de, vou chutar aí, uns R$3.000 por filial, certo? E, assim, precisavam de uma solução mais barata, né, de link também, né, quem sabe aí da crise, né, e precisavam de uma solução também confiável para gerenciar isso. E aí foi o que a gente fez. Colocou uma VPN IPsec, fechada pelo link IP, e fechou uma segunda VPN lá, com esse link MPLS, para tratar essa parte da redundância. E aí, caso o link principal caia, né, caso caia o túnel IPsec, é estabelecido automaticamente um novo túnel usando a VPN que eles já tinham antes, o MPLS. Outras necessidades, né, que eles tiveram depois foi realizar a checagem do link secundário enviando um e-mail caso esse MPLS caísse. Que, na minha concepção, o MPLS nunca deveria cair, né? Eu achava isso. Continuando, né? Outra, né, foi uma rede de lojas de eletrônicos, que a necessidade inicial foi criar um servidor PPTP para a direção trabalhar remotamente. Inicialmente, o que eles me pediram foi isso. Aí a gente sabe, né? Quando chega lá, o cara, dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Aí dá para fazer. A ferramenta mostrou-se tão versátil que, além de atuar como roteador, firewall, as routerboards, né, que foram instaladas lá, também são responsáveis hoje pela rede wireless, QoS, e, por fim, outras VPNs
que foram sendo implementadas para ligar também as filiais. Outra case de sucesso, né, foi uma rede de supermercados, que a necessidade inicial era apenas instalar uma rede outdoor, né, utilizando um QRT, vocês sabem qual é, né, da MikroTik, que é um pouquinho maior do que o SXT, para interligar 3 de suas lojas, que estavam fisicamente próximas. Após essa rede outdoor, né, interligando ela, aí o pessoal, ó, tem como conectar aqui a matriz na filial, que a matriz já não estava mais próximo. Eu disse, ó, tem como. Ele disse, ó, porque o meu sistema aqui só funciona camada 2. Eu preciso de uma comunicação camada 2. Tem como? Tem como. Vamos fazer. A gente foi lá, colocou um sistema de tunelamento que possibilita ser colocado em bridge, e aí eu consegui fazer um LAN to LAN passando pela internet. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver essas implementações aí. Outro foi uma empresa também de transporte urbano lá, que a necessidade inicial era fazer um balanceamento de carga com failover. Era isso o objetivo inicial. Tem 2 links, fazer um balanceamento. Após essa configuração, também foi integrado o sistema de VPN, OpenVPN, que eles tinham com outra empresa lá, com a instituição lá, que fazia essa gerência dos ônibus, com a finalidade de compartilhar o sistema de rastreamento da frota. Depois surgiu a necessidade do LAN to LAN, com outra garagem, e aí saiu utilizando várias outras ferramentas. Tá? E aí, falei tanto aí sobre VPN. O que é uma VPN? Né? Uma VPN, ou uma rede privada virtual, é uma rede de comunicações privada, normalmente utilizada por empresa, ou conjunto de empresas, ou instituições, por aí vai, construídas em cima de uma rede pública. VPNs podem ser configuradas usando o protocolo de criptografia por tunelamento, tunelamento, que fornece confidencialidade, autenticação, integridade, necessárias para garantir a privacidade dos dados. Aqui é um exemplo de VPN, tá? Está um pouco ruim a imagem aí, mas assim, a lógica é a seguinte: eu tenho aqui, ó, um servidor de VPN nessa extremidade aqui que está sinalizado ali por aquele computador, certo? Eu tenho aqui um firewall, por exemplo, fazendo controle de banda, e também um router, né? E aí, passando pela internet lá com diversos computadores nesse meio aí, né? Passando por ele, chegando lá a outro router com firewall, com o que seja, e um computador lá, um cliente, certo? Ó, observa que esse cliente lá está com 92.168.1.81, ou seja, é um IP que está nessa rede aqui, ó, de VPN Server, tá certo? As principais características da VPN são prover acesso seguro sobre meios físicos públicos, como a internet, por exemplo. Prover acesso seguro a serviços em ambiente corporativo de e-mail, impressoras e tantas outras funcionalidades que você tenha na rede. Fazer com que o usuário, na prática, se torne parte da rede corporativa remota, recebendo, inclusive, IPs e perfis de segurança. A base de formação das VPNs é o tunelamento, entre 2 pontos. Porém, tunelamento não é sinônimo de VPN. O tunelamento. Por definição, tunelamento é a capacidade de criar túneis entre 2 hosts, onde trafegam dados. Assim, como na engenharia civil, um túnel, né, no nosso meio, é um meio de encurtar o caminho, tornando desprezível o conteúdo que trafega por cima. Por exemplo, se a gente está dentro de um túnel, né, passando por cima do túnel, a gente vai ver os carros que estão embaixo? Não, né? Então, a lógica é que não vai ver aqueles carros que estão passando por baixo. Tem alguma importância se aconteceu um congestionamento embaixo? Não tem, né? A mesma lógica da gente é um túnel, né? Um túnel que eu tenho, certo? Que se tiver congestionado, tanto faz para quem está passando por cima, tanto faz para a internet. Aquilo não tem importância. Eles não conseguem ver, enxergar o que está passando por dentro. O MikroTik implementa diversos tipos de tunelamento, podendo ser tanto cliente como servidor desses protocolos que eu tenho aqui. Tá? O primeiro, aí, o PPP, ou Protocolo Ponto a Ponto, foi o primeiro que surgiu, né? Naquelas internet de escada lá que a gente utilizava. Certo? Aí foi evoluindo, surgiu o PPoE, né? Que é uma adaptação do túnel PPP para funcionar em redes Ethernet. E aí surgiu o PPTP, que é o protocolo de tunelamento ponto a ponto, que é um tipo de VPN.
Aí veio o L2TP, OpenVPN, IPsec, túneis IP-IP, que encapsula pacotes IP em pacotes IP, que aí deixa de ser até seguro. Túneis VPLS, serviço de LAN privada virtual, que eu utilizo com MPLS. Túneis TE também, túneis de engenharia de tráfego, GRE, que é um túnel de encapsulamento e roteamento genérico. EOIP, né, que é um túnel para você conseguir fazer camada 2 passando por meios físicos de internet, né, passando por camada 3. E túneis SSTP, que é um protocolo de encapsulamento de ligação segura. Eu vou falar um pouco aí sobre cada um deles. Tipos de configuração de VPN. Basicamente, eu tenho aí VPN site-to-site, que a maioria dos meus clientes utilizam ela mista, né? Mas a maior parte é VPN site-to-site. O que é uma VPN site-to-site? VPN lado a lado, certo? Uma conexão de duas redes LAN por roteadores. Como, por exemplo, aqui, ó, se dá para vocês acompanharem, do lado de cá eu tenho lá o roteador home e roteador office, certo? Serão a casa e sendo o escritório. No roteador home, eu tenho uma rede pública lá, 192.168.90.1/24, e a rede local, 10.1.202.1/24, por exemplo. E aí, ó, eu tenho o meu laptop, que está com a rede, naquela rede 202, 10.1.202.2/24, e a rede de lá, na outra extremidade de Office, é a rede 10.1.101, certo? Eu consigo me comunicar entre eles, só que utilizando IPs, certo? E aí o túnel, né, como eu coloquei lá, está no exemplo ali, ó, PPTP, SSTP, L2TP, GRE, IPsec, OpenVPN, qualquer um desses túneis, eu posso utilizar para fechar essa VPN entre esses dois routers. E aí o tipo VPN Site to Client, em que a conexão remota ela é estabelecida a partir do próprio computador. Só que ali eu coloquei um computador, só que hoje utilizamos computadores no dia a dia, né? Celulares, smartphones, né? Então, nosso smartphone é capaz também de se conectar ao nosso router, certo? Por meio de uma VPN. A VPN mais simples que eu tenho para fazer, que eu posso utilizar, é o PPTP, tá certo? Que é a VPN mais compatível, por assim dizer. A maioria dos smartphones de vocês, creio eu, que tem suporte a PPTP e L2TP com IPsec, alguns mais sofisticados. E aqui, né, como eu também coloquei no exemplo, o 10.1.101.100, por exemplo, o computador, e lá naquela rede lá, ó, 10.1.101, desculpa, 101.0.1, ou seja, ela vai fazer parte daquela rede, daquele /24. Tá certo? Ou seja, se eu tiver uma política de segurança ali de firewall, que não pode acessar o Facebook, por exemplo, esse cara aqui, a partir do momento que ele se conecta na VPN, ele não vai conseguir mais acessar o Facebook. Tá? Então, aí eu mostrei aqui para vocês como configurar. Eu ia tentar fazer alguns exemplos aqui práticos, só que não foi possível. Basicamente, a configuração do servidor PPTP é muito simples, tá certo? O PPTP não é assim um primor em segurança, tá certo? Se você tiver uma ferramenta de captura de dados, você consegue remontar os quadros, mas aí é um assunto para outros carnavais, como dizem. A configuração de túneis mais simples e, consequentemente, mais compatível é o PPTP. Lembrando que simplicidade geralmente não é sinônimo de segurança. No MikroTik, basicamente, são 2 passos para vocês configurarem. Vocês podem configurar, inclusive, para vocês, se vocês quiserem, fazer parte da sua rede. Abrir a RB de vocês lá, da rede de vocês, com IP local, que vocês costumam acessar. 10.15.50, qualquer um IP local. Tá? Vocês podem fazer isso aqui e conseguir acessar os equipamentos usando IPs locais. Primeiro, né, ativar o servidor em um roteador, que obviamente seja alcançável por outros dispositivos. Por exemplo, aí, um IP público. É só essas 2 etapas mesmo. Clicou ali, PPTP Server, Enable. Pronto. Já está habilitado o teu servidor PPTP. Além disso, né, eu preciso também criar os usuários. Né? Além de configurar o servidor PPTP, eu preciso criar os usuários.
Criar um usuário também é bem simples, tá? Eu vou lá em PPP, depois vou lá em Secrets, tá? No mais, e aí configuro lá, ó, name, password e um IP local e um IP remoto. Tá certo? Deixa eu pegar aqui para... Está mostrando aqui essa barra, mas... Aqui no slide, tá, que vai ser passado para vocês, dá para ver ali o Remote Address, tá? Que está embaixo ali, que é o IP remoto, do lado remoto. É bem simples essa configuração. Está aí tudo bem explicadinho para vocês aí fazerem em casa. E como é que eu faço para configurar lá no meu computador? Também aproveitei para o slide, né, para fazer isso, para mostrar a vocês. Como é simples. Só ir lá, central de redes e compartilhamento, no Windows 7 e 8, ou então nova conexão, se for XP. Next, 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 finish. Tá? Vai lá, tem essas opções aqui, ó. Vou lá, configurar a nova conexão à rede, conectar um local de trabalho, configurar minha conexão por VPN. Depois ele vai te pedir o endereço na internet, que aí pode ser um IP público, um DNS, por exemplo, .dns.org, alguma coisa. Tá? Nome do destino, eu pus ali minha VPN, depois lembrar minhas credenciais e, por fim, né, conectar. Fim. É só isso que vocês precisam para fazer uma VPN. Foi rápido? Falando, né? Fazendo era mais rápido ainda do que falando, tá? Só não vou ter conseguir porque a internet está um pouquinho complicado para acessar o GNS3 lá na empresa. E como é que eu faço para configurar, por exemplo, se eu fosse usar um outro MikroTik RouterOS? Tá? Aqui foi um exemplo com Windows. No smartphone também é bem simples. Onde tem lá Connect to, eu vou lá no mais primeiro, né? PPP, interface, mais, PTP client. Onde tem lá Connect to, aí eu coloco o IP do servidor, o IP externo do meu servidor, ou se for dentro da minha rede interna, o IP interno, obviamente que ele tem que ser alcançável, né? Usuário e senha. Enfim, já vai estabelecer a conexão. É realmente isso, é bem simples mesmo como eu estou falando, tá? Para quem nunca fez. Então, como é que eu faço para saber o status da conexão? Lá no servidor, ele vai estar lá mostrando com aquelas duas bandeirazinhas lá, né? D e R, tá? O D indica que é uma interface dinâmica e o R que está running, que está rodando, certo? Aquele DRzinho lá, PPTP teste. E aí ele vai mostrar o Caller ID, ou seja, quem está ligando, quem está chamando esse cara, no caso do servidor, e no client vai estar exatamente daquele jeito ali. Então, se for uma conexão site-to-site, é só isso? Por exemplo, aqui, ó, nesse meu exemplo aqui, Home e Office. Eu vou conseguir automaticamente, somente configurando ali, estabelecer uma comunicação entre o laptop, por exemplo, e Workstation 1. Conseguirei, apenas com aquela configuração. Só essa configuração aqui, ó, que eu fiz. PPTP Client e PPTP Server. Apenas com isso aqui, eu consigo estabelecer um túnel entre os dois. Porém, a comunicação não vai conseguir se estabelecer. Por quê? Porque eu precisarei de configurar rotas, certo? Seja ela criando estaticamente, né, que dá um trabalhinho, mas nem tanto, porque só tem uma rede do outro lado, né? Ou por um protocolo de roteamento dinâmico, né, que aí também eu poderia estar utilizando. Comumente, como geralmente são poucas rotas, eu só utilizo roteamento estático para isso, para essa finalidade. Eu tenho alguns clientes que usam roteamento dinâmico. Aí, como é que eu faço para configurar essas rotas aí, né? Para quem também não tem muita experiência, né, com essa parte de rotas, essa parte de MikroTik, eu coloquei aqui o exemplo, né? Por exemplo, lá naquele roteador Home. No roteador Home, eu coloquei, ó, no mais, né, fui lá na minha IP Routes, pus lá no mais, onde tem o destino é o que eu quero alcançar. E onde tem o gateway, é o gateway que eu vou usar para alcançar ele. Tá certo? Como é uma interface PPP, eu posso vir aqui, ó, onde tem gateway, e selecionar a interface PPP, tá certo? Ou L2TP client, ou PPTP client. Posso colocar, como também o pessoal já usa, né? PPoE client. Por que eu não coloquei nesse exemplo aí, fazendo isso? Aqui no roteador Office. Também eu coloquei, ó, definindo ali o gateway, tá vendo?
Por que é que eu não coloquei também a interface? Poderia colocar a interface? Poderia. Só que o que acontece? Essa interface, do lado do Office, principalmente, né, que é o servidor PPTP no meu cenário, vai acontecer uma coisa bem interessante. Essa rota vai caducar a partir do momento que essa interface cair. Tá? A partir do momento que aquela interface cai, ela não era interface dinâmica, automaticamente a interface essa rota vai deixar de saber quem é o destino. Tá certo? Que a partir do momento que ele conectar novamente, ele não vai definir o gateway novamente. E aqui outro exemplo, né, criando rotas. Eu vou mostrar depois a vocês como é que a gente faz para essa rota automaticamente, quando o cliente conectar, ela já subir, sozinha. Tá? Outro exemplo aí de criação de rotas, né, que eu coloquei ali, colocando 10.1.2.0/24 e o gateway 222, e lá do outro lado o gateway 221. E aí, por que eu coloquei isso? Eu coloquei para ilustrar a vocês, né, que se o gateway vai ser no lado do servidor, ele vai ser o remote address, né, que está lá, e do lado do cliente vai ser também o remote address, ou seja, o IP que está do outro lado. Algumas definições comuns aí de PPP, né, que todo mundo ouve falar, mas não sabe para que serve. Não tem isso? Tem lá, mas às vezes não sabe. MTU e MRU, o que é isso? Né? Tem muita gente que sempre me pergunta. O que é MTU e MRU? MTU é Max Transfer Unit e o MRU é Max Receive Unit. Desculpa até o inglês aí. Unidades máximas de transmissão ou recepção em bytes. Normalmente o padrão Ethernet é de 1500. Em serviço PPP, que precisa encapsular os pacotes, deve-se definir valores menores para evitar a fragmentação. Certo? Eu não vou entrar em detalhes aí de MTU e MRU, só mais conceitual. Keep Alive Timeout. O que é o Keep Alive Timeout? É um período de tempo em que o equipamento vai começar a mandar pacotinhos de Keep Alive. Se nenhum pacote de Keep Alive... O que é Keep Alive? Está vivo? Estás vivo? Estás vivo? Certo? Se o cara não respondeu 2 vezes, ele está o quê? Está morto, né? Então, o Keep Alive Timeout, ele serve para isso, tá certo? Ele considera o cliente desconectado se o cliente não responder por 2 vezes. E o MRU? O que é o MRU? É o tamanho máximo do pacote em bytes que poderá ser recebido pelo link. Authentication. As formas de autenticação que eu tenho aí, tem o PAP, SHAP, MS-SHAP e MS-SHAP V2. Muita gente só deixa marcado lá o PAP, né? Então, para quem diz aí de segurança de PPoE, né, é uma questão bem interessante isso aí. Porque se o cara está lá dizendo que o PPoE é o cara... esse PPoE é o mais seguro que tem, é mais seguro que o hotspot. Mas deixou lá a opção PAP, apenas PAP, um cara lá com um sniffer na tua rede vai conseguir descobrir a senha do teu cliente. O usuário e senha do teu cliente. Porque essa comunicação inicial, essa autenticação, ela vai estar passando em texto plano, tá certo? Ou seja, a melhor opção seria, então, o SHAP, que eu estaria criptografando. Também não é, assim, não é tão seguro o SHAP ainda, né? Mais seguro aí seria algum outro método de criptografia. Porém, o SHAP já pelo menos mandando criptografado, não é qualquer um que vai conseguir descobrir esse usuário e senha, tá? E aí eu tenho, né, além disso, o MS-SHAP, que é uma versão SHAP da Microsoft, definida na RFC 2433, e o SHAP V2, definida na RFC 2759. São um pouco mais seguros que o SHAP, somente, tá? Porém, tem compatibilidade com alguns roteadores mais, entre aspas, vagabundozinhos que vocês encontram por aí, né? Acho que vocês já devem ter pego problemas com SHAP 1 e SHAP 2 em roteadores com PPoE. Porém, no L2TP, tá? E no PPTP, pode habilitar o MS-SHAP 1, ou deve habilitar o SHAP 1 e SHAP 2, ou que seja compatível, tá? Com os equipamentos que vocês usam. Pode utilizar sem problema, tá certo? Inclusive é recomendado, né? E aí tem outra informação lá, que o pessoal sempre vê, change MSS. Né? Quem está aí no ramo de provedor, vê muito isso também lá no PPoE. Se o cara não marcar o change MSS, o que é que acontece? Começa a ter problema de abrir site, não é isso? Alguém já passou por isso? De não marcar lá o change MSS e ter problema com os sites de abrir, com os sistemas?
Bem, por definição, né, o MSS, o Maximum Segment Size, é o tamanho máximo do segmento de dados. Se ele ultrapassar aquele valor que está definido no MSS, ele vai diminuir o pacote, evitando, né, fragmentando antes de enviá-lo, evitando, assim, você mandar pacotes MSS maiores do que consegue mandar no meio. Um pouco mais aí sobre perfis PPP, né, que também é comum a todos eles. Bridge. Bridge, né, é a bridge para associar o perfil. Isso mesmo. É possível associar um túnel PPTP ou L2TP a uma bridge. Tá certo? Essa gambiarra aí chama-se BCP, tá? Bridge Control Protocol. E com isso eu consigo fazer um LAN to LAN, mesmo que uma das extremidades não tenha IP público. Por quê? O pessoal vai dizer, eu faço com PPoE. Dá para fazer, desculpa, eu faço com EOIP. Dá para fazer com EOIP? Quem conhece aí, dá para fazer? Dá. Porém, se as duas extremidades tiverem conectividade direta, né? Tiver conectividade verdadeira. É o único caso que você conseguiria fazer com EOIP. Então, eu consigo fazer isso usando um túnel PPTP ou L2TP. Coloco lá na bridge. Não consigo lá, se você configurar o túnel lá, você vê que você não consegue colocar na bridge. Ele adicionar ports, não vai não. Tá? Mas ele é colocado dinamicamente a partir do momento que você seleciona aí no profile. Continuando aqui. Eu tenho aí também outras opções. Ó, incoming filter ou outgoing filter. Ou seja, filtros de entrada e saída. É o filtro lá que tiver no firewall. Tá? O canal que tiver sido criado lá no firewall. Ou seja, é possível colocarmos uma política de firewall apenas para os usuários que estiverem associados àquele perfil. Certo? Por exemplo, coloquei um perfil ali do pessoal que vai poder acessar servidor A, B, C, D, E. Coloco outro perfil do pessoal que pode acessar o servidor C, D, E, F, G e o A também. Eu posso simplesmente colocar eles lá, né, e definir essas políticas de segurança a partir do firewall. E aquele determinado usuário que estiver naquele perfil não acesse determinados servidores dentro da minha rede. Address list, né, lista de endereços IP para associar o perfil. Ou seja, podemos ainda criar grupos para, a partir desses clientes, e, por exemplo, fazer uma política de rotas, uma política de QoS diferenciado, se aquele cliente conectar e estiver naquela address list. DNS Server. A configuração dos servidores DNS a atribuir aos clientes. Se não configurado, o servidor passará ao cliente o seu próprio IP, se tiver lá marcado lá o Remote Request em IP DNS. Tá? Isso é comum a todos os serviços. E, além disso, colocará também os IPs que estiverem lá configurados em IP DNS. Uso compression, encryption, change TCP MSS, caso esteja default, vão utilizar o perfil que estiver em default profile. Session timeout, né, duração máxima de uma sessão PPP. Isso aqui, para o pessoal do provedor, não utiliza, né, PPoE, não faz sentido o cara botar um session timeout, não é? Só que quando você está configurando uma VPN, faz todo sentido, tá? Por quê? Porque, às vezes, o pessoal esquece o notebook lá ligado e está conectado com o túnel. E aí, de repente, pode chegar outra pessoa lá e começar a usar o computador do cara, se você não tiver definido um session timeout. Se cair a conexão da pessoa, ele pode ir lá simplesmente conectar novamente. Tá? Já vai estar lá com a senha configurado. E se você deixar ele ligado direto, eu já vi casos mesmo lá de, por exemplo, 3 dias o cara ligado com a máquina Windows, conectado lá no servidor, porque não tinha sido configurado o Session Timeout. E aí eu desconectei e ele não conectou mais. Idle Timeout, né? É o período de ociosidade na transmissão da sessão. Se não houver tráfego IP dentro do período configurado, a sessão é terminada. E aí eu tenho também Rate Limit, que é a limitação de velocidade, na forma aí RxTX. Né? O Rx aí seria o upload para o cliente. Tá? Do lado do cliente seria o upload dele. E o lado TX é o download dele. Tá certo?
E o Only-One, né, somente um, permite apenas uma sessão para cada usuário. Aí um pouco mais sobre base de dados. Service, né? Ele especifica o serviço disponível para esse cliente em particular. Por exemplo, posso criar como o PPP Secrets, ele é comum a todos os serviços. Eu posso ter um cara lá que está conectado no PPoE e esse cara se conectar na minha rede VPN, se eu não definir. Tá? Por quê? Porque ele é comum a todos os serviços. E aí, o que tem mais? Caller ID, sim. Caller ID, né? Se for uma VPN, será um IP. Se um PPoE, um MAC, por exemplo. Local Remote Address é o IP local, servidor, e o outro lado lá, o Remote Address, o IP do cliente, que será definido, nesse caso aí em particular. E agora, aquela informação que eu falei a vocês, da rota caduca, lembra? Que eu disse, pessoal, a rota caduca e tal, porque é uma interface dinâmica. Para que crie automaticamente a rota, a partir do momento que você se conectar novamente, tá? Você teria que definir aqui em routes. Você coloca aquele usuário, define aqui em routes, automaticamente, ao aquele usuário se conectar novamente, toda vez que aquele usuário se conectar, automaticamente ele cria uma rota para aquele usuário. Está aqui um exemplo, né? Eu posso colocar a rota, a métrica, certo? E o gateway, inclusive, se eu quiser. E posso colocar vírgula, uma nova rota, gateway, métrica. Tá? Túneis OIP, né? Que é um tipo de túnel também no MikroTik, que eu tenho para conseguir colocar em camada 3, eu passar a camada 2. Vocês sabem que camada 2, né? No modelo ISO-OSI, é a camada de enlace. Ou seja, traduzindo em miúdos, eu posso, com o OIP, colocar um servidor DHCP lá na minha casa, um equipamento que esteja lá aqui no DHCP, conectar outro equipamento que esteja aqui, certo? E eu pego o DHCP da minha casa e navego usando a internet lá de casa e o DHCP lá da minha casa. Com o IP é possível fazer isso. Ou, de repente, eu tirar o roteador, conectar outro, ele vai pegar automaticamente aqui o IP, como se fosse um cabinho de rede estendido até a minha casa. Tá? É uma das possibilidades que eu consigo fazer com o EOIP. Eu consigo fazer interligação de bridge LANs remotas através da internet ou por meio de túneis criptografados. A interface criada pelo OIP suporta várias funcionalidades de uma interface física, como, por exemplo, colocá-la em bridge, colocar um IP nela, eu posso fazer tudo, colocar um servidor de DHCP naquela interface OIP. Tá? A MikroTik, por padrão, o OIP não era criptografado, porém, hoje é possível criptografar os dados pelo OIP, inclusive usando IPsec. Tá aí outro exemplo, né, como é que eu faço para configurar. Do lado A, eu vou colocar o remote address, o IP do lado B. E no lado B, eu vou colocar o remote address, o IP do lado A. Além disso, mais uma configuração que eu tenho que fazer é apenas colocar o Tunnel ID, que seria equivalente lá, miúdos, a um VLAN ID. Tá? Que eu posso estabelecer mais de um IP entre roteadores iguais. Né? Coloquei um roteador aqui, A, roteador B. Aí eu posso configurar um túnel IP com VLAN, com Tunnel ID 10, outro com Tunnel ID 11, outro com Tunnel ID 12, 13, como, para quem conhece, né, como VLANs IDs. O padrão o MTU deve ser configurado em 1500 para evitar fragmentação. Depois disso, eu posso simplesmente adicionar esse OIP na bridge, juntamente com a interface Ethernet, e automaticamente eu farei parte do mesmo domínio broadcast da outra extremidade. Uma coisa interessante, a partir do momento que você configura aqui o túnel OIP, ele já vai estar lá como running, mesmo que você nem tenha configurado do outro lado. Tá? Porque ele utiliza um protocolo lá, o GRE, que por padrão não tem essa característica. Porém, você pode configurar lá o Keep Alive intervalo. Tá? O intervalo de Keep Alive, que serve do mesmo conceito que eu falei a vocês anterior. Tá? O tempo de checagem, para saber se ele está vivo ou não. IPsec. Né? Falar um pouquinho aí para vocês, desmistificar um pouquinho esse cara aí. O IPsec proporciona uma estrutura completa para a segurança para VPNs que atravessem a internet. Tá? A maior parte desses túneis que eu falei até agora são fáceis de você, por um programa espião, conseguir descriptografar aqueles dados
e obter essas informações. Tá? O IPsec ele é um conjunto de protocolos de segurança em que torna isso mais difícil. Tá? Não vou dizer impossível, porque todo mundo sabe que segurança nunca existe 100%. É normalmente utilizado para interligação de diversas empresas, órgãos públicos, sistemas de cartão de crédito e por aí vai. Assegura a confidencialidade, quer dizer, somente as pessoas autorizadas podem ver os dados sensíveis, adota métodos de encriptação e controle de acesso para isso. Também conta com um mecanismo de revisão e integridade dos dados, que garante que não tenha sido modificado por alguém não autorizado. O IPsec é um conjunto de protocolos definido na IETF para garantir a segurança de trocas de dados IP, pacotes IPv4 ou IPv6, através de redes não seguras, por exemplo, aí a internet. O IPsec pode dividir nos seguintes grupos. Authentication Header, né, ou AH, o ESP, ou Encapsulation Security Payload, e o IKE, né, que é utilizado para a distribuição, a criação e distribuição dinâmica de chaves de criptografia. Alguns conceitos aí sobre IPsec. Quando vocês falam aí de IPsec com alguém que já trabalhe comumente com IPsec, ele vai dizer, ó, como é que está a tua fase 1, como é que está a tua fase 2? Certo? Para quem já trabalhou aí, já sabe o que eu estou falando. Aí, no primeiro momento, né, como eu procurei lá no MikroTik, não tinha muito conhecimento sobre IPsec ainda, né? Fiquei perdido. Como assim fase 1, como assim fase 2? Aqui no MikroTik não tem assim, ó, fase 1 é assim, fase 2 é assim. Porque lá no Fortinet, né, ele está bem destrichado. Fase 1, fase 2. E aí eu coloquei para vocês o que é essas fases, né? Fase 1, né, os pares devem concordar com os algoritmos utilizando mensagens IKE e autenticar. Nesta fase, tem que combinar os seguintes itens. Método de autenticação, Diffie-Hellman Group, tá? Que no MikroTik, inclusive, né, para todo mundo aí que já está acostumado com as outras soluções, lá no Diffie-Hellman Group, ele coloca grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. E agora grupo 6, 7, 8, né? Acho que até o 8 agora, se não me falha a memória. E aí, no MikroTik não é assim. No MikroTik até isso é diferente. Né? No MikroTik ele coloca lá o tamanho da chave e o tipo. Tá? E aí eu coloquei para vocês a tabelinha ali. Tá? Tá disponível na internet, aí vocês podem procurar também. Grupo 1, 768 MODP. Né? E aí o outro, o Diffie-Hellman Group 2. Aí 1024. Tá aí, tá a tabelinha. Tá? Ou seja, se vocês algum dia precisarem estabelecer um IPsec lá com o equipamento do teu cliente, se ele te falar Diffie-Hellman Group 1, ou 2, ou 3, ou 4, lembra que tem aí essa tabelinha para vocês saberem qual o grupo, ao qual pertence aquela chave. Algoritmo de criptação, né? Modo Exchange Mode, modo de troca, né? Algoritmo de hash, NATD, se vai ter ou não, NATD, né, transversal, e o DLP Detection e o tempo de vida dos bytes. No MikroTik, por padrão, né, o tempo lá, ele coloca em horas, minutos, dias, horas, minutos, segundos. E aí os caras geralmente te dão em segundos, apenas em segundos. Não precisa fazer o cálculo. Você vai lá no MikroTik apenas e coloca lá, como ele falou, em tempo, em segundos, e ele automaticamente já calcula isso para vocês. Tá? E já bota lá no formato MikroTik de C, em horas. Fase 2. Na fase 2, os pares estabelecem uma ou mais SAs que serão usados pelo IPsec para criptografar os dados. Todos os SAs estabelecidos pelo IKE terão valores de vida, ou seja, uma duração de tempo. Por isso que o IPsec por isso é um pouco mais seguro. Aquela chave lá ela só é válida por um determinado tempo. E com isso, né, é importantíssimo vocês terem o horário do router configurado corretamente, usando o mesmo servidor NTP. Porque, de repente, pode expirar aquela chave num lado e não expirar do outro. E aí, o que vai acontecer? Não vai acontecer essa comunicação. Tá? Ou limitação de tempo. Após o qual SA se tornará inválida. Nessa fase, eu tenho que combinar os seguintes itens aí.
o protocolo, o modo, o método e o Diffie-Hellman Group, PFS. E o tempo de vida, tá certo? Nessa fase 2 também é onde eu configuro a parte da policy, beleza? Um exemplo aí de configuração IPsec num roteador Cisco, que eu fiz lá para funcionar com MikroTik, tá? Eu ia fazer aqui para vocês, assim, mostrando mesmo, ao vivo, mas como a internet não está muito boa, não tenho como acessar a máquina lá com o GNS3 remoto. Mas, assim, se vocês pegarem aí um roteador Cisco, configurar, colocar essa configuração, o que está em azul aí foi o que eu mudei, basicamente, tá? E colocar essa configuração aqui no MikroTik, vai fechar, tá certo? Apenas mudando o que está em azul, beleza? Por exemplo, aqui, ó, proposta, né, que eu coloquei lá, VPN Eletro Cisco. O address, né, que ali coloquei um address fictício, 200.1.1.1, tá? É bem simples, essa parte de configuração do IPsec no RouterOS. Muito simples mesmo. Inclusive, se você pegar isso aqui e colocar de um MikroTik para o outro, com essa configuração aqui, apenas, obviamente, invertendo a origem e o destino, tá? O DST address ali que está 000/0, colocando numa extremidade um 7218 e na outra extremidade o 000. Só basicamente vou mudar a policy. Apenas isso que vai mudar de um para o outro. Mudando apenas isso, eu consigo, com esse scriptzinho que eu mostrei a vocês aqui, fechar um tuning IPsec. E aí, subiu? Como é que eu sei se a comunicação está ocorrendo? Basicamente, fazendo um testezinho de CMP, um teste de ping entre estações, entre uma estação e servidor, por exemplo. Aí vem uma pergunta, né, que eu ia mostrar a vocês aqui. Mas, assim, por que não foram criadas rotas em minha tabela de roteamento? E eu consigo pingar de um host para um servidor, mesmo sem ter rota. Certo? Para aquele host específico. Quando vocês fizerem essa configuração, vocês vão ver que automaticamente vocês vão conseguir, a partir do momento que o tuner IPsec for estabelecido, vocês conseguem fazer o ping mesmo sem ter na tabela de rotas. Tá? Porque ele vai respeitar apenas o policy. As policies. Porque a tabela de SAs está vazia, né? Assim que você estabelece a tabelinha lá que você vai saber, para saber que se realmente estabeleceu, vocês vão dar uma olhada no SA, se estão incrementando. Tá? E, basicamente, a partir do momento que você se conecta, fechou o tuner IPsec, estabeleceu, né? Todas as chaves foram combinadas, a partir desse momento não há ainda nenhum SA. A SA só vai aparecer a partir do momento que haja a primeira tentativa de comunicação. Como posso fazer o teste partindo da minha própria RB? Né? Ou seja, da própria RB de vocês, que está estabelecendo aquele tuner IPsec, você não consegue pingar nada dos dois lados, nas duas extremidades. Tá? Posso mostrar daqui a pouco a vocês aqui, ver se consigo acessar algum RB para mostrar isso aí. Como é que eu posso fazer para fazer esse teste? Né? Uma das soluções que tem é você colocar, por exemplo, aqui, ó, nesse meu exemplo de IPsec, eu tinha aqui, ó, 172.18.2.0/24. Esse era o IP que estava na minha rede lá, configurado na minha RB. Tá? E aí, eu coloquei ela aqui, ó, como sendo, ou seja, uma rota, né? Por exemplo, eu quero atingir o endereço lá 10.123.123.1, tá? Que está lá na minha policy. Da minha própria RB, se eu colocar lá, configurar uma nova rota, criar uma nova rota para 172.18, não, desculpa, para 10.123.123.0/24, por exemplo, e colocar lá na opçãozinha lá embaixo na tabela de rotas, tem uma opção lá chamada preferencial SUS, tá? Tem uma opçãozinha lá, preferencial SUS. Aí eu posso definir lá como meu preferencial SUS como sendo 172.18.2.IP que estiver lá usando. Por exemplo, 254. Coloco lá, tem lá o P1 172.18.2.254, coloco lá como preferencial SUS, e a partir desse momento, a minha RB, quando for pingar para esse IP aí, ela vai passar pelo IPsec, já que a origem dela vai ser esse IP 172.18.2 e não mais o IP externo.
E aí, L2TP com IPsec. A gente ouve muito falar sobre isso, né? L2TP com IPsec. O porquê de colocar o L2TP? O IPsec ele precisa de conectividade fim a fim verdadeira. Ou seja, é necessário que os dois equipamentos consigam se enxergar. Em resumo, não funcionará em rede com NAT, por exemplo. Foi o que eu falei a vocês logo no começo, na minha solução. A gente tinha lá os provedores locais que usavam NAT, que não tinha como ter conectividade fim a fim verdadeira com os equipamentos. Aí, eu coloquei lá o L2TP com o IPsec. E naquela época lá, ainda não tinha essa opçãozinha aqui bonitinha, não. Ó. Facinho ali, ó. Use IPsec e botar a chave, não. Tinha que ir lá configurar o PI 1 a 1 e tal. Mas funciona. Está funcionando até hoje lá. E aí uma solução, né, uma das possíveis formas para resolver esse problema é fechar um túnel L2TP, que proverá conectividade fim a fim verdadeira, não tem muito overhead lá no L2TP, não tanto quanto os outros. Ou seja, os IPs estabelecerão a comunicação, serão IPs locais. O IPsec será estabelecido pelos dois IPs locais que estará na VPN. Redundância de links aí, o failover. Uma das técnicas para a checagem do link é usando o NetWatch. Todo mundo já viu, né? Colocar lá o NetWatch, um scriptzinho para ir lá e desabilitar a rota. Né? Eu tinha feito isso. Né? Porém, com o tempo, né, você vai pensando, isso aqui eu acho que pode ser de outro jeito. Então, o NetWatch ele é muito sensível e me gerava muitos falsos positivos. Não sei se acontece com vocês aí. Eles habilitam o link, mesmo o link ainda sendo bom. Porque é muito sensível, é muito pouco. Ele só dá um ping lá, perdeu, executa. Se colocarmos na tabela de rota, check get e ping, ou ARP, né, checar por ARP, estaremos monitorando apenas a interface do próximo roteador, que geralmente está instalado nas dependências da própria empresa. Uma das técnicas que eu utilizo é utilizar um IP externo, e geralmente o próximo ou último salto para saindo da operadora. Está aqui um exemplo. Tá? Nesse meu exemplo aqui, eu tenho dois links, tá? Com os IPs aí fictícios, apesar de ter sido um print da própria RB, né? Coloquei para questão de privacidade lá. E aí o que acontece? Eu coloquei em IP routes o target scope um pouco maior, não, desculpa, o mesmo tamanho do scope, 30, 30. Coloquei um target scope maior do que o padrão, que o padrão é 10. Tá certo? A partir daí, ele me possibilita enxergar a frente daquele roteador. E olha ali quem são os meus... Por exemplo, o link 0. Vê quem é o gateway dele. 8.8.8.8. Tá? E o check gateway ping vai pingar para quem? Vai estar pingando para o 8.8.8.8. Não está pingando para o meu próprio roteador. E aí, esse link lá, a partir do momento que aquele 888 para de responder, certo? Ele automaticamente passa para o... Ele vai passar para o próximo link, né? Para o outro link. No caso, esse link aí, o 888, está com a distância diferente. Olha lá. A distância é que define qual vai ser o link que está usando. Tá? Nesse caso aí, a distância menor, né, é que está com o nome link somente. Não é que está com o link 0. O que está com o nome link apenas está com a distância de 3 e o que está com o link 0 ali, está com a distância de 4. Ou seja, ele vai preferir o link que está com o nome somente link. E olha lá o IP também, que está como gateway. Ele está mandando para o IP 200.221.2.45, que é o IP do registro BR. Ou seja, ele está checando se tem conectividade com o registro BR para dizer se aquele link está up ou não. E a partir do momento que ele estiver down, na minha própria tabela de rotas, ele vai mudar e eu já vou saber que aquele link também caiu. Não tenho como mandar e-mail, como faz aí com o NetWatch. Porém, ele se torna bem eficiente por isso. Tá? E como é que eu faço para dizer qual é o link que vai sair aquele cara lá? Por exemplo, observa que eu criei uma nova rota lá, 888, tá? Mandando para o gateway real. E lá embaixo, eu criei uma nova rota também, que está com o nome link apenas,
de checagem para o 200.221.2.45, apontando lá para aquele gateway à frente. Tá? Isso aqui faz sentido, geralmente, quando você está numa empresa, ou então um pessoal lá que gosta de inventar um pouco, né? Que coloca lá uns modems, por exemplo, um modem DSL com IP local, né? Que ele vai lá e te entrega um IP 192.168.1.1. Tá? E aí você não consegue checar se aquela internet está funcionando mesmo ou não. Só vai checar se aquele modem está funcionando. E aí, se você usar uma técnica dessa, de repente colocar o próximo salto, dar um trace, saber quem é um ou dois saltos à frente, eu posso colocar essa técnica e saber se aquele link está disponível ou não mesmo. Tá? Isso aqui é o que eu estou usando realmente na prática. Né? Está lá no RB funcionando assim. Isso é um print de um equipamento que eu tenho lá. Outro caso aí, né, que prometi a vocês aí que ia falar, né, só não vou conseguir fazer novamente, alta disponibilidade. Tá? No MikroTik, ele disponibiliza um recurso chamado VRRP, se um roteador parar de responder, as interfaces a ele distribuídas passam a não mais responder. Com isso, o equipamento que estava em slave automaticamente assume. Ainda é possível executar um script no caso da mudança de estado, ou seja, se ele tiver como master, ele executa o script para ser master. Se ele tiver como slave, executa um script para ser slave. Tá? Tá aqui um exemplo que eu estou usando mesmo na prática. Tá? Esse aqui é um caso do master. Eu não consegui abrir o slave lá para mostrar a vocês, também tirar um print. Basicamente, você vê lá interfaces mais, aí tem uma opçãozinha já lá, VRRP, você precisa configurar um IP na interface física, tá? Por exemplo, ali, ó, Ether1 link, ela tem um IP configurado, né? Ether1 link, um IP local, por exemplo, e tem essa outra interface flutuante aí, que é o VRRP. Essa interface, por exemplo, inclusive até o MAC dela é diferente, é 0000 e um MAC lá qualquer, tá? Que, inclusive, as duas são o mesmo MAC. As duas interfaces que eu participo do VRRP, elas duas têm o mesmo MAC. E aí ele tem esse sistema de checagem, dependendo ali da priority também, né? E aí ele tem esse sistema de checagem. A partir do momento que aquela RB estiver indisponível, por travamento, por desligamento, por qualquer motivo que seja, deixou de responder aquela comunicação lá, automaticamente o VRRP da outra RB vai assumir aquela RB como sendo master. Ela vai deixar de ser slave e vai ser master. Aí tem essa opçãozinha ali, ó, Preemption Mode. Né? Para que serve isso aí? Isso daí, no começo, né, eu não, me deixava assim, com um pouco de insegurança. Porque acontecia? Essa opção marcada, automaticamente, a partir do momento que aquele equipamento que estava como master, que tiver com menor prioridade, né, ele vai ser o master. Certo? Ou seja, a RB foi lá, parou, estava indisponível, foi para o slave. Aí o master voltou, ela volta para o master. Ou seja, a slave volta a ser slave e o master assume. Tá? Se você deixar desmarcado, o que ele faz? Ele, automaticamente, quando o slave assume master, e o outro master, que era master, vira slave, quando ele voltar. Aí ele só vai voltar a ser master novamente quando o slave parar. Entenderam a lógica? Basicamente, assim, é só configurar mesmo lá. Tá? Como a apresentação assim, só tinha realmente 1 hora, aí, outro slide aí. Obrigado, né? A gente vai ter também aí mais... Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em IPsec, né? Vai ter um treinamento aqui da Rede Brasil, né? As próximas duas... os próximos 2 dias, né? Amanhã e depois, mesmo sábado e domingo, tá? O MTC-UME, que trata também de IPsec. Além disso, vou deixar aí aberto para perguntas, né? Eu sei que vai ter um monte. Vamos lá. Ninguém tem dúvida? Tá tudo bem explicadinho aí. Eu sei que todo mundo vai perguntar. Primeira dúvida. Por que não mostrou no RB e tal, né?
Mas ficava melhor, ficava mais didático, né? Só que aí a gente teve esse impassezinho aqui da internet. Ninguém tem dúvidas? Então vamos para a próxima aí.